Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando sempre com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, noturna. Você sabe, baseado no nosso amado Evangelho, luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Gente, eu tenho uma pergunta incrível aqui para a gente hoje, da nossa ouvinte. Ela pediu para não ser identificada, mas ela quer saber como lidar com a inveja. Quem aqui não tem um pouquinho de inveja, hein? Já já a gente fala disso. Por enquanto, deixa eu só te convidar. Quer fazer como as pessoas que têm enviado pergunta? É muito fácil. Entra lá no site institutonamastê.com.br, manda sua pergunta aqui para mim e com muita alegria, com muito carinho a gente vai responder, tá bom? Gente, o que acontece? Inveja. Inveja é um dos 7 pecados capitais. É indiscutivelmente uma das principais características humanas, né? Que ainda estão presentes aqui no nosso ser, enquanto nós estamos despertando espiritualmente. Como que a gente lida com a inveja? Acredite, o primeiro ponto, você que nos enviou a pergunta e todo mundo que se interessa por esse assunto, é admitir que se tem inveja. E eu acho que isso é lindo, porque como você mesmo fez a pergunta e você me conta histórias que você reconhece que tem inveja de pessoas que têm o que você não tem, né? Que está vivendo o que você não vive, por incrível que pareça, você já está combatendo a sua inveja. Gente, presta atenção numa coisa. Toda emoção que a gente desconhece, ela nos domina por completo. Quando você identifica um determinado comportamento emocional, independente se você gosta ou não gosta, mesmo que ele ainda seja muito forte em você, mas você o identifica, você já começa a observar a sua tendência como uma pessoa que está do lado de fora de uma situação, significa que você já começou o seu processo de mudança. Porque aí a inveja, o rancor, o ódio, enfim, seja lá qual for a sensação, sentimento, emoção, não vai mais dominar você, não por completo. Porque você já começou a observar. Porque esse é que é o primeiro passo. Não adianta a gente fingir que a gente não tem algo que a gente tem. Então, acolher essa parte do nosso ego, acolher essa parte, né, do nosso psiquismo, gente, é importante. E até entender, né? Vamos lá. Qual que é o lado bom da inveja? Vamos entender, porque toda emoção, ela tem um lado bom. A estratégia dela é que é ruim. Anota isso aí, eu já expliquei isso em várias maratonas nossas falando de emoções. Toda emoção tem um lado bom. A estratégia que às vezes elas trazem é que é ruim. Então vamos lá. Você está com inveja de uma pessoa que tem uma família mais feliz do que a sua. Qual que é o lado bom nisso? O lado bom é que você quer ter uma família feliz, concorda? O lado bom é que você não está acomodado em não ter uma família feliz, você quer. Mas qual que é o lado ruim? É a estratégia. É que ao ver uma pessoa que tem, ao invés de você ficar feliz pela pessoa, porque ela te mostra que é possível ter uma família feliz, você fica com raiva. Você fica chateada, como se fosse um espelho, né? Tipo assim, aquela pessoa tem, eu não tenho. Mas veja, se você reconhece a parte boa, você vai poder separar. Você fala assim, peraí, eu entendo que eu quero ter uma família feliz. E fico feliz porque a outra pessoa tem uma família feliz. Né? Não é a minha, mas eu não preciso ficar com raiva dela. Entende? Isso é fundamental, isso é observação. Gente, enquanto a gente não aprende a observar sem julgar os nossos sentimentos, eles sempre irão nos dominar. É assim, por isso que você faz terapia. Já parou para pensar por que você faz uma terapia? Quando você está fazendo uma terapia, independente da escola terapêutica que seu terapeuta siga, você está falando sobre os seus problemas, concorda? Você está desabafando, contando sua dor, você revisita seu passado, fala o que você sente. Bem, o bom terapeuta vai puxar a sua língua. Por quê? Porque enquanto você fala de você está organizando as suas ideias, não é? Ele vai fazer as intervenções que ele julgar adequadas, dentro da linha que ele siga, ele ou ela, né? Siga, mas no final das contas, é tudo sobre sua percepção de você. Então a terapia nos convida a ter uma percepção mais madura, mais sensata, mais lógica dos nossos sentimentos. É uma releitura da nossa alma, ou seja, é uma observação sem julgamento. Por isso que às vezes demora, né, de um dia para o outro, são muitas sessões, às vezes anos, dependendo dos casos, né? Mas funciona. Por que funciona? Porque é assim que Deus faz com a gente. Gente, a reencarnação é uma grande terapia, porque a gente reencarna aprendendo a viver diversos papéis para a gente aprender a se observar de fora. Então, resumindo, acolha esse sentimento de inveja sem se misturar com ele. Ele está aí, é como a raiva. Sabe, às vezes eu fico com raiva. Eu, Ricardo Melo, muitas vezes acontecem coisas que despertam em mim uma sensação ruim que eu não quero ter, uma raiva. E eu tenho observado essa raiva. Falei, por que eu estou com essa raiva? Ah, porque uma injustiça aconteceu. Que bom que eu já consigo vibrar no desejo da justiça, mas eu preciso canalizar isso de uma maneira sábia e não ficando com raiva do agressor, porque ele, assim como eu, é alguém que precisa
precisa crescer, sabe? Então, essa consciência, gente, vai ajudando a gente a não agir por impulso. E aí a gente entende que todo o processo de evolução é isso, é um processo. Então, não importa se é a raiva, se é a inveja, se é a angústia, sabe, se é a ansiedade, observe-se com consciência. Não se misture a estratégia negativa dessa situação que tem um lado bom. E com calma e tranquilidade, vá seguindo o seu processo de reforma íntima, progredindo, melhorando, dando um passinho após o outro, e antes do que você imaginar, você vai estar lá. Especificamente na inveja, uma dica final. Reze, gente, não só por você, mas ore pelas pessoas que estão te incomodando. Isso é maravilhoso. Sabe, se eu tenho inveja de você, eu vou rezar por você. Exatamente para que a minha vibração não te prejudique. Olha que coisa interessante. Eu peço ao Senhor, abençoe o fulano. Está vindo uma sensação ruim no meu coração, mas eu não quero que essa sensação prejudique o fulano. Eu quero que ele seja feliz. E eu sei que o tempo vai me ensinar a olhar para ele, olhar para ela, sem que essa sensação ruim brote da minha alma. Olha que lindo. Você vai até emitir uma sensação ruim para a pessoa, mas você também voluntariamente emite uma boa, mostrando para o universo que realmente você quer melhorar. E aí, claro, que o universo vai te ajudar. Tá bom? Faz isso, depois vocês me contam. Beijo grande, obrigado a você que compartilha as pílulas com tanto carinho e que Deus te proteja infinitamente. Até breve, até muito, gente, muito breve.